And you didn't fail Kylo. Kylo failed you. Uma coisa que eu já ouvi sendo dita muitas vezes sobre Star Wars, Os Últimos Jedi, é o fato do filme ser desafiador, que é algo que eu mesmo já falei aqui no canal. E ok, ser desafiador é uma característica interessante, algo que chama atenção quando é dito dessa forma sobre um filme. Mas analisando esse ponto de vista mais a fundo, o que isso realmente quer dizer? Por que eu acho que Star Wars, Os Últimos Jedi é um filme desafiador? E a resposta é bem direta. Porque o filme enaltece características positivas dos seus personagens, mas logo depois faz eles falharem miseravelmente, justamente por causa dessas características. E a gente vai falar sobre essas falhas no vídeo de hoje. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se vocês quiserem se inscrever, é só clicar aqui embaixo no botãozinho. Se puderem deixar aquele gostei, eu também agradeço muito. E caso vocês queiram me seguir lá no Instagram, o link também tá aí na descrição. Beleza? Então, como eu tava dizendo, o Star Wars Os Últimos Jedi é um filme que apresenta um desafio, porque ele não tem medo de evidenciar falhas dos seus personagens. Quer ver? Vamos dar uma olhada nos heróis principais da história para analisar as características e os arcos de evolução deles. Primeiro, o Poe Dameron, que é definido como um piloto rebelde, como alguém que tem uma coragem heróica de tomar iniciativa para enfrentar e vencer seus inimigos. Lá no início do filme, ele desobedece às ordens da Leia e entra em combate contra a First Order. Disengage now, Commander. That is an order. Só que mesmo desobedecendo essas ordens, o Poe consegue destruir o Dreadnought, mostrando como essa coragem dele é recompensadora em alguns momentos. E na sequência da história, o Poe desobedece às ordens da Almirante Holdo, da mesma forma que ele desobedeceu a Leia. E assim ele bola um plano secreto com o Finn para sabotar a Primeira Ordem. Só que dessa vez o plano dá totalmente errado e o Poe não consegue salvar a Resistência. They didn't make it. Então, no fim do arco dele, ele acaba falhando justamente por causa dessa rebeldia e dessa coragem dele. Porque ele tomou a iniciativa e falhou. Agora vamos recapitular a história do Finn, um personagem que é mostrado como alguém que sempre se preocupa com o bem das suas amizades, principalmente da Rey. You must have 1,000 questions. Where's Rey? Lá no início do filme, você lembra que o Finn tem um localizador que é feito para apontar a localização dele para Rey, para que ela possa encontrar a Resistência depois de achar o Luke Skywalker. É tipo um GPS dividido entre duas pessoas. Só que o Finn tinha medo que a Primeira Ordem derrotasse a Resistência, de uma forma que a Rey acabasse sendo atraída para um lugar dominado pela Primeira Ordem, por causa do localizador. But this fleet is doomed, and if my friend comes back to it, she's doomed too. E dessa forma o Finn se junta ao Poe e a Rose para tentar sabotar a Primeira Ordem e salvar a Resistência, e principalmente a Rey. Poe, we gotta do this. It'll save the fleet and it'll save Rey. Só que na hora da missão, absolutamente tudo dá errado. O Finn confiou no DJ, aquele Codebreaker, que acabou contando o plano da Resistência para a Primeira Ordem. E assim a First Order encontrou os transportes da Resistência e matou dezenas, centenas de pessoas. Ou seja, o Finn queria tanto salvar a Rey que ele fez um plano que deu totalmente errado. E isso ainda causou centenas de mortes na Resistência. E agora, por último, vamos rever a história da Rey, uma personagem que demonstra ter uma confiança no senso de bondade dos outros. A Rey inicialmente vai até o Luke Skywalker, lá na ilha de Ahch-To, para tentar convencer ele a ajudar a Resistência. Só que o Luke tá desacreditado na filosofia Jedi e não tá muito afim de voltar ativa. Mas a Rey não desiste, porque ela confia no senso de bondade do Luke Skywalker, para que ele volte a fazer o que é certo. We need your help. We need the Jedi Order back. Só que na sequência da história, a Rey passa a confiar que ela pode converter o Kylo Ren pro lado da luz. Porque mais uma vez ela tem confiança na bondade dele. If I go to him, Ben Solo will turn. Só que todos os planos dela
dão errado, porque o Kylo não se converte para a luz e ainda aproveita a situação para matar o Snoke e se tornar o líder supremo da Primeira Ordem. Ou seja, a Rey acredita na bondade do Kylo, ela tem essa compaixão dentro dela. Mas mesmo assim ela falha, justamente por causa da confiança que ela depositou na bondade do Kylo. A Rey foi inocente e não conseguiu fazer o que ela acreditava que poderia, por causa de uma falha moral, porque ela não conseguiu julgar a situação ao redor dela. Don't do this, Ben. Please don't go this way. Ou seja, todos esses personagens têm boas intenções, têm boas atitudes, são motivados por intenções nobres e heróicas, como coragem, amizade e confiança. E todos eles falham por causa disso. E esses erros no final do filme levam a Resistência a ficar encurralada em Crait, prestes a ser totalmente aniquilada pela Primeira Ordem. Até a Leia, a general, falha nesse ponto da história. Coitada. Porque ela tenta convocar os aliados da Resistência e também não consegue. They've heard us, but no one's coming. Então a Resistência falhou em Os Últimos Jedi. Eles terminaram encurralados e presos em Crait. E isso é parte do desafio desse filme, porque na história dele, boas intenções e motivações não são suficientes para se vencer. Isso não é o bastante. E essa lição é cruel. Por mais que esses personagens queiram ser bons, eles não tiveram o que era necessário para vencerem sozinhos. Só que um único personagem consegue reverter todos os erros dessa sequência de desastres. Just like me, they're the last of the Jedi religion. No início do filme, o Luke Skywalker não acreditava na filosofia Jedi. Porque ele achava que, da mesma forma que os Jedi haviam falhado com o Anakin no passado, ele também havia falhado com o Ben Solo, o que causaria um ciclo eterno de guerras e combates. A esperança do Luke Skywalker é uma das maiores características dele. E o fato dele ter falhado com o Ben atingiu diretamente esse senso de esperança dele. Porque ele causou a morte de aprendizes que confiaram nele, de pessoas que confiaram na lenda Luke Skywalker. O Luke não conseguia superar suas falhas, e ele fala isso com todas as letras. Leia blamed Snoke, but it was me. I failed. Mas ele muda o julgamento dele ao ver que a Rey já tinha encontrado o caminho Jedi, independente dele, que se considerava o último Jedi. E assim o Luke supera suas falhas e cria confiança para agir em nome dos rebeldes. The greatest teacher failure is. E é esse retorno do Luke Skywalker que muda totalmente os rumos da Guerra Galáctica. Porque os outros personagens que falharam no passado só conseguem vencer por causa do Luke. Quando o Luke projeta sua imagem em Crait para desafiar o Kylo, o Paul Dameron percebe que ele está fazendo isso para que a Resistência escape. E assim o Paul finalmente consegue liderar a Resistência no caminho certo, porque ele entendeu a intenção e o plano do Luke Skywalker. Follow me. What are you looking at me for? Follow him. E ao mesmo tempo, a Rey abre o caminho para que a Resistência escape. E ela só consegue fazer isso por conta do que o Luke ensinou para ela no treinamento dele. Lembra dela levitando as pedrinhas no treinamento? É a mesma coisa. Então, quando tudo estava perdido para Resistência e todos os rebeldes falharam, o Luke Skywalker encarou sozinho a Primeira Ordem e venceu, abrindo caminho para que os outros heróis da história superassem as suas falhas do passado. É o Luke que virou o jogo sozinho quando todos os outros estão derrotados. Ele é o grande herói da história. E é por isso que Os Últimos Jedi é uma história áspera, porque ela mostra que heróis não são perfeitos e falham. Mas ao mesmo tempo, o episódio 8 é um filme sobre legado, porque ele mostra como o verdadeiro poder de uma lenda é ser um símbolo eterno do caminho para a luz, até nos tempos de escuridão.
Então esse foi meu vídeo falando sobre os desafios de Os Últimos Jedi, sobre as falhas que esse filme enaltece, sobre como ele aborda histórias de superação. E se você for fã de Star Wars, acredito que você seja, afinal você está aqui, vou colocar o link para alguns quadrinhos de Star Wars que eu curto, que eu leio, uso na pesquisa aqui dos vídeos. Vai estar aí na descrição, caso você queira comprar. Diga aí nos comentários o que você achou do vídeo. Se você gostou, puder deixar aquele gostei, eu também agradeço muito, me ajuda demais. Se você quiser me seguir lá no Instagram, também tô falando sempre sobre o canal por lá. E aqui embaixo também tem o link para as playlists do canal, organizadas por tipo de vídeo, para vocês assistirem. Tranquilo? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show e um abraço.